Olá, eu sou Rosa Silvia e este é o podcast número 14 do Em Movimentos, compartilhando inquietações com relação ao sexismo, machismo, patriarcado, mulheres e violência. Ao mesmo tempo, apresenta proposições que se constituem como gestos para fazer frente às realidades extremas e tão desiguais em que estamos vivendo atualmente e cujas mudanças são tão urgentes. Temos conosco a artista da dança Isabel Marques, mestre em dança e doutora em educação, que revela nos seus trajetos dançantes e poéticos as militâncias pela arte e educação e pela dança, como linguagem para todos os corpos, nos currículos e na cidade. Olá, em primeiro lugar, obrigada Márcia Gobi pelo convite para estar nesse podcast com vocês e parabéns por esse lindo projeto. Aqui é Isabel Marques, artista docente da dança. Faz 30 anos que eu trabalho nessa interface entre a dança e o ensino, principalmente com professoras, mulheres das escolas públicas. Dançar e ensinar arte sempre foi para mim uma forma de eu me entender e de me inserir no mundo e também de participar da construção de relações mais solidárias e mais humanas. Um lugar mais justo para a gente viver, sabe? Imaginem o que é para uma profissional da dança não poder sair de casa, não estar com o público, não ter espaço para o movimento, não se encontrar com pessoas para dançar. Mas acreditem, não é isso que tem mais me aturdido durante essa pandemia. Faz 2 meses que a gente está em casa. Eu tenho pensado muito nas mulheres, mães, amigas, vizinhas, irmãs, tias, companheiras de trabalho, fechada em casa e tendo que lidar com essa construção social de, entre aspas, organizadoras da rotina caseira ou promotoras da harmonia familiar, ainda estandartes da amorosidade e mediadora de coletivos. Porque agora, esse espaço doméstico, as nossas casas, que cultural e socialmente é um espaço feminino e cuidado por mulheres, se tornou todo o espaço possível para todos e todas viverem juntos. E ai da mulher que não cumpria suas funções. As cobranças são muitas, dos outros e da gente mesma. Para muitas mulheres, esse movimento da sociedade de volta para o doméstico pode ser ainda pior. Pior, digo assim, mais duro, porque a gente pode falhar, muito entre aspas, ao cumprir as expectativas sociais de ser uma boa mãe, uma esposa ideal, uma dona de casa impecável. O confinamento familiar faz também aparecer tudo que talvez a gente não seja e tudo que a gente não saiba fazer. Eles não voltam para aquilo que não nos preparamos, ou não queremos, ou não aceitamos em relação justamente a ser mãe, esposa, dona de casa. Coisas para a gente ir digerindo. Mas não é à toa que a violência doméstica cresceu 50% nos últimos 2 meses de pandemia. Muitas mulheres, crianças, pessoas mais velhas estão confinadas com seus agressores. Ou seja, aquilo que não era bom, em muitas casas, pode ter ficado pior. Onde colocar esses corpos cheios de energia, tristeza, amor, ansiedade, expectativa, frustração, libido, vida, medo? Assim mesmo, tudo misturado. E mais, quem são esses outros e outras? Quem somos nós mulheres? Nesse espaço restrito e nesse tempo tão volátil das casas, de que somos, dizem, rainhas, entre aspas. Mais uma vez, a pandemia tem servido como uma lente de aumento, né? Como em tantas situações, a falta de espaço para as crianças brincarem, por exemplo, esse tempo de distanciamento social só nos faz ver e sentir de forma mais ampliada como são, ou sempre foram talvez, os nossos lares, com quem nos importamos de fato e quem se importa com a gente, quem somos como humanidade quando se instaura o caos, porque o estigma e o preconceito, a intolerância só estão mais visíveis, eles sempre existiram. Para onde fica a dança em tudo isso, né? Comecei falando que a dança é a minha profissão e também como a maioria das pessoas me conhece. Disse que a dança tem um potencial enorme para gerar outras redes de relações do mundo em que vivemos. Então eu vou tentar juntar tudo isso: pandemia, mulheres, corpos, violência doméstica e arte. E ainda não falei da fome. Em geral, são as mulheres que sustentam redes solidárias nesse tempo de dor, de morte, de descaso político pela vida humana. E quantas mães, esposas, irmãs, amigas e companheiras estão passando fome, sem saber como acolher as suas relações mais profundas. Isso é no mínimo indigno. Isso é indecente. Diante da fome, da agressão e da pandemia, de que vale a dança? De que vale a arte? Principalmente em relação às mulheres em suas casas. Muitas delas estão envergonhadas por terem sido agredidas. Outras estão sem saber o que fazer ou ainda sem saber reconhecer de fato de que estão sendo vítimas de agressão. E isso não depende de classe social, idade ou território. A agressão à mulher, e aqui vamos incluir as mulheres trans, não tem tido limites nesse mundo técnico-patriarcal neoliberal. A gente tem aprendido que pequenos atos importam, porque a despeito do que dizem os nossos governantes, cada vida importa sim.
Mas a capacidade de sairmos das nossas bolhas está sendo convocada. Direto ao ponto, gente, a humanidade clama por nossa humanidade. Diante da fome, pensamos o óbvio, fazer chegar comida a quem precisa, e com urgência. Isso é digno, isso é importante. Mas e diante da agressão? Por que não a arte? Essa arte que encanta e que critica, que imagina e cutuca, que embeleza e transforma. Foi por isso que nós lançamos pelo Instituto Caleidos, que eu dirijo com o Fábio Brasil, uma campanha de arrecadação de cestas básicas. Essa campanha chama Comida e Arte, porque são indispensáveis. Nessas cestas, a gente vai entregar às comunidades e escolas públicas da Zona Leste de São Paulo. Vamos colocar um envelope com cartões artísticos tematizando a violência doméstica. Na frente, imagem de mulheres da artista Hanna Lucatelli e atrás, poemas de Fábio Brasil, que foram especialmente feitos para essa campanha. Esses poemas conversam com mulheres sobre a violência doméstica, no sentido de trazer informação, alerta, conforto e ações possíveis. A gente espera e acha que são as mulheres que abrirão as caixas de comida. Queremos que elas recebam esse duplo alimento, comida e arte, que conversam com esses tempos de pandemia. E que elas recebam também muito carinho para saberem que elas não estão sozinhas. Quem quiser conhecer a campanha e colaborar, é só entrar no site do Caleidos, é o www.institutocaleidos.com. Clicar em Caleidos Solidário. Muito obrigada!